Já está filmando. Linda, né? Boa noite, gente. Vou dar um recadinho para vocês, para a gente não esquecer que a semana que vem nós vamos realizar a nossa jornada de estudos, as leis morais, né? No dia 6, às 20 horas, nós vamos estudar a lei do progresso. A Cléria Bitar Bueno, a Daniela Almeida Borges, o Mário Arias Martinez, que vão falar a respeito. No dia 7, a lei de sociedade. O estudo é de Antônio Carlos Essado, Marlene Sintra Essado e Renata Defúcio Dutra. Na quarta, dia 8, lei de igualdade. Claricinda Serrano Ferreira, Nária Carlone e Selma Teixeira. Quinta-feira, dia 9, lei de liberdade. Adriana Facioli, Rosa Serrano Sintra, Thales Alexandre. Na sexta-feira, dia 10, lei de justiça, amor e caridade. Andréia Brito, Rosana de Paula Garcia e Silvia Mara Silva. No dia 11, no sábado, autoconhecimento e felicidade. Jamil Marcelo Costa, sempre às 20 horas. Então, a semana toda nós vamos estar fazendo essa jornada. Então, a gente não vai ter o curso regular do COEM, né, na terça-feira. Mas vocês venham todos para nós ouvirmos a palestra da Marlene, do Antônio e da Renata a respeito da lei de sociedade. Certo? Isso. Boa noite a todos. Seara dos Médiuns, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Verbo e atitude. Reunião pública de 3/6/1960, questão número 263. Disse um grande filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado magnânimo, escrevia máximas de significação imortal
No entanto, ao mesmo tempo determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. O Herder de Goethe é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados, todavia representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. Há luz na lâmpada disciplinada, que auxilia e constrói, e há luz no fogo descontrolado, que incendeia e consome. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê, mas se é justo lhe afires a cultura, é imprescindível anotes a orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta a atitude, dirige. É por isso que Jesus nos advertiu. Se o vosso falar sim, sim, e não, não. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, livrai-nos de todo mal. Com esta prece que Jesus nos ensinou, queremos dar início às nossas atividades de hoje, reforçando sempre a necessidade da nossa sintonia com a equipe espiritual que dirige este trabalho. Primeiramente, para as reflexões tão importantes para o nosso aprimoramento e trabalho na seara mediúnica. E, em segundo lugar, para adentrarmos nas reuniões onde faremos o treinamento mediúnico com seriedade, com amor e, sobretudo, com a disposição de servir. Estejamos na sintonia com o alto, com os mentores desta casa e deste trabalho. Ampare-nos sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, gente, boa noite. Nós vamos fazer uma reflexão rápida, a respeito da humildade. Então, eu fiquei pensando assim, humildade. O que vem a ser humildade, É aquela criatura que sabe realmente o valor que ela tem, que não se dá um valor que ela não tem, Ela é despretensiosa, ela não imagina que tem um valor além daquele que tem. E quem é humilde nem sabe que é humilde, Então, essa é a característica da humildade. Aí, o livro que eles pediram para a gente ler é Palavras de Vida Eterna, para a gente fazer a reflexão. Aí eu fiquei pensando, por que será que eles estão falando a respeito, pedindo para a gente refletir a respeito da humildade no trabalho mediúnico? Aí, pela leitura do Palavras de Vida Eterna, a gente vai entender, Eles pedem para a gente, no livro, que a gente não endeuse, que a gente não acredite mais nas pessoas do que no Cristo.
É isso que ele fala isso. Porque o sacerdote, ele vai citando exemplos. O sacerdote católico, ele pode ser um bom orador, mas ele não pode viver, ele pode não estar vivenciando o ensino do Cristo. E assim ele vai discorrendo sobre as diversas religiões, os evangélicos, os espíritas, né? Então ele fala para a gente que viver em Cristo é mais importante. Então, aí, trazendo isso para a nossa reunião mediúnica, o que é que ele está querendo dizer para a gente? Que a gente não deve endeusar o médium, que a gente não deve endeusar, se a gente é médium, a gente não deve se imaginar melhor que outras criaturas, porque recebe comunicações dos espíritos, né? E a gente não deve se envaidecer dessas comunicações que a gente recebe. De repente, a gente pode receber uma orientação muito bonita, né? Uma poesia muito linda, e a gente fica envaidecido. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que ser humilde e compreender que a gente é só instrumento. Quem fez aquela poesia, quem deu aquela mensagem, foi o Espírito X. Não importa qual espírito foi. Então, aquele trabalho ali não é meu, ele não me pertence. Eu sou um simples instrumento, não é? Então, é nesse sentido que a gente tem que compreender a humildade. A humildade de não se imaginar melhor do que as outras criaturas, porque a gente tem uma percepção a mais. A gente consegue captar e compreender o mundo, né, invisível. Isso, muito pelo contrário, é um instrumento de trabalho. E a gente não pode se envaidecer para a gente não se perder no nosso trabalho. Para a gente não ficar fascinado. Porque, de repente, a gente começa achando que está tudo muito certo, que está tudo muito bonito, todas aquelas mensagens que eu recebo, todos aqueles espíritos que passam por mim, estão certos e corretos. E eu me acho, né? Eu, sendo uma criatura sem humildade, sem saber o valor que eu verdadeiramente tenho, eu posso me imaginar que eu sou melhor que as outras criaturas, no sentido de que eu já alcancei o maior desenvolvimento espiritual, porque através de mim só vem espíritos bons. E não é assim, né? A gente sabe que o mérito é todo do Espírito que escreveu, a mensagem é todo do Espírito que escreveu. E da mesma forma que as dificuldades, né, os problemas e os conflitos que os Espíritos trazem, também são deles. Cabe a nós, médiuns, humildemente aceitar esse trabalho de socorro e amparo e de transmissão de conhecimento. Né? Eu sempre brinco muito que a gente é só a caneta Bic. Né? A Bic, a gente fala Bic porque é a mais popular, né? A mais comum de todas. Então, a gente é essa caneta. Né? A gente está ali e sem ela não tem jeito de trabalhar. Se você quiser escrever, precisa do lápis, precisa da caneta. Mas a caneta, ela não se envaidece do texto que foi escrito. Porque não é da produção, da lavra da caneta. Quem escreveu foi a pessoa que está empunhando a caneta. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar a humildade também. Né? E a humildade de receber todos esses irmãos, todas essas criaturas que vão trazer as suas comunicações, e geralmente nas nossas reuniões, porque são reuniões de pronto-socorro, de socorro espiritual, a gente recebe espíritos que às vezes são inferiores no sentido assim, de ignorantes, né? Então a gente tem que saber recebê-los com muito amor, com muita humildade, né? Que a gente não é mais do que eles. A gente também já trilhou por aquele caminho, se é que não está trilhando agora. Então, a gente tem que ter esse entendimento. A gente não pode se imaginar superior a ninguém que vai comunicar ali. A ninguém. Porque se a gente não faz o que aquela criatura faz hoje, se a gente não passa por aquele conflito que aquela criatura está passando hoje, com certeza a gente já passou no passado. Né? Lá atrás. A gente já passou por isso. Então, a gente tem que ter essa aceitação, esse reconhecimento que todos nós somos falíveis e que todos nós estamos caminhando e que somos passíveis de erros. Então, não fazer julgamentos,
né? Não se achar melhor, falar, nossa, olha o que ele está falando, o que ele fez, né? Isso não é importante. O importante é que agora ele está aqui para receber esclarecimento, para receber acolhida, para receber amor, né? O que foi lá no passado, ficou. Assim como eu também gostaria de ter o meu passado lá atrás e ter uma chance de recomeçar. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar a humildade. E de uma outra maneira também. Todos aqueles espíritos que a gente recebe ali e que trazem problemas difíceis, conflituosos, a gente também deve ter a humildade de receber aquilo como uma lição. A gente se abrir e olhar para ele e falar assim, nossa, eu tenho mais ou menos esse sentimento. Eu de vez em quando passo por isso também. Porque se a gente observar, todos nós passamos por esses momentos, né? De irritação, de cólera, de mágoa, de dificuldade emocional, né? Então, que aquela comunicação e aquela doutrinação, aquele esclarecimento que o companheiro está fazendo, sirva para nós. Que não é só para aquele espírito que está comunicando. Serve para mim também. Que eu possa ter a humildade de aceitar aquilo como um conselho para mim também. Então, é nesse sentido que a gente entende a reunião mediúnica, né? Um grande curso, vamos falar assim, uma grande aula de autoconhecimento. Porque a gente vai reconhecer em cada espírito que comunica ali, um pedacinho nosso, uma sombrinha que a gente ainda tem, né? Então, a gente precisa ouvir o companheiro para despertar. Eu acho que é nesse sentido que a reflexão foi pedida, para que a gente encarasse essa reunião como uma terapia para a gente também, não só para os nossos companheiros que estão ali, né, recebendo o tratamento, mas para nós também, primeiramente para nós, né, porque a gente está mais consciente. E, inclusive, se a gente for lembrar, lá no comecinho do nosso Cohen, ele fala para que serve a comunicação dos espíritos, né? E ele fala, o Allan Kardec fala assim, que ela serve muito mais para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso conhecimento, do que para ajuda para o outro, porque independente de nós, o outro também vai receber ajuda. Então, Deus, na sua bondade infinita, permite que a gente participe dessas reuniões para a gente enxergar, para a gente perceber os exemplos, né, do descaminho, né, que a gente que pode acontecer conosco também. Então, ela é muito mais educativa para nós encarnados, né? Lógico que para os desencarnados também, mas de igual para igual, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que buscar não se achar mais do que o outro, e sempre a carapuça não serve para o vizinho, nem para o desencarnado, serve para mim mesmo, eu que eu tenho que vestir e dar o lacinho, né? É como a gente costuma brincar. Então, eu acho que é desse jeito, essa reflexão, né, que me ocorreu depois que eu fiz a leitura. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que buscar o entendimento da humildade na reunião mediúnica, né? E agora a gente pode passar para o nosso trabalho e vamos fazer como sempre, né? O grupo 1 está na cozinha, o 2, 3 e 4 lá em cima e vamos ao trabalho, né? Eu já dei o recado da jornada. Quem chegou um pouquinho mais tarde, dá uma olhadinha no cartaz. A semana que vem nós não temos COEI, mas nós temos jornada.